negativo e se girar para cá é positivo, tá bom? Bem, para representarmos um ponto de número complexo, né, agora nós vamos ter de fazer uso do triângulo retângulo. Se eu tiver um ponto qualquer aqui, né, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, sempre esta situação. Esse cara aqui, esse vetor que representa agora o, o conjugado, isso aqui é o conjugado ou módulo de um número complexo, o seu valor de maneira polar, esse cara vai ser representado por Z maiúsculo, tá certo? E aqui vamos representar por ângulo o número complexo. Então a representação dentro de um círculo, né, para um número complexo, sempre vai ter aí, na maioria dos casos, né, um triângulo retângulo aqui, né, para nos auxiliar. Isso vai ser muito bom, porque vai facilitar bastante o nosso estudo, né, de números complexos. Tá certo? Então, quando formos trabalhar um número complexo agora, no plano polar, né, o que vamos ter? Um número complexo Z minúsculo. Eu vou colocar Z minúsculo com traço aqui, vai ser o módulo e o símbolo de fase. Esse símbolo de divisão é chamado de fase, que dá o ângulo aqui que a gente vai estar trabalhando, né? Esse ângulo pode ser alfa, teta, né? Qualquer aqui que a gente está trabalhando. Então aqui nós temos o ângulo, que é esse cara, né? Então esse ângulo aí pode ser alfa, teta, φ, né? Então ângulo φ aí no caso é esse ângulo que vai estar dentro desse sinal. O módulo Z é o conjugado que representa numericamente esse ângulo, né? Esse vetor aqui é esse cara aqui, tá certo? Então podemos ter, a exemplo, vários valores aqui para estarmos representando. Esse aqui é o diagrama chamado diagrama polar, tá certo? Esse é o diagrama polar, que temos o módulo, o sinal de divisão que é chamado de fase, e o ângulo desse módulo aqui, que é π, pode ser o φ, pode ser o alfa, pode ser o teta, né? Então, o que tiver aqui é o ângulo que a gente vai estar trabalhando, tá bom? De maneira mais simples é isso que a gente precisa estar trabalhando, é isso daí, né? Então a gente pode representar os números complexos também na sua forma polar, né? Um exemplo aí para a gente estar fazendo, né? Que é sempre bom. Vou pegar lá um número polar assim. Número polar Z1 é igual a 20, fase 30 graus. Z2, 40, fase 45 graus. Z3, 50, fase 120 graus. Z4, vou representar 100, fase 300 graus. E vou representar o Z5, 10, fase menos 30 graus. Né? Então, tendo esses valores polares ali, como que nós podemos fazer a representação no gráfico polar, né? Então aí a gente vai ter a representação dos valores em grau do gráfico polar, né? Que temos um gráfico que a gente vai colocar os valores na sua forma polar, né?
Tá certo? Então, olha lá, 20 fase 30. Então eu vou pegar aqui esse primeiro cara, né? O módulo é 20, a fase é 30. Então 30 graus está mais ou menos aqui. No meio é 45, né? Então um pouco para cá. Então 30, vou pôr 10, 20, 30. Tá certo? 30 é o Z maiúsculo. O Z maiúsculo é 30, né? O ângulo aí, ou melhor, me perdoem, eu errei. O módulo é 20. O módulo é 20. Vou pôr aqui. E o ângulo é 30. Vou pegar outro papel. Então, de novo, me desculpem. Representando novamente, né? Aqui. Então, vamos lá de novo. O Z1. O conjugado é 20, né? Ou o módulo é 20 e o ângulo é 30 graus. Então vamos lá. Aqui no meio é 45, né? Então 30 está um pouco mais para baixo. Então, ó, 10, 20. 20 é o conjugado aqui, né? E o ângulo é 30 positivo. Então aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Então vamos representar esse número complexo Z1, né? Z1 aqui vai ser 20 fase 30 graus. Então, ó, esse valor aqui, ó, 10 e 10, essa é o 20 representado pelo módulo. E o ângulo aqui, que esse cara tem em relação a essa reta. Aqui nessa reta nós sabemos que é 0 grau. Então, em relação a essa reta, nós temos 0 grau. Vamos representar o segundo número complexo, Z2, 40 fase 45. Então, né, 45. 45 é bem no meio aqui, né? E eu vou colocar lá 10, 20, 30, 40. Olha lá, um vetor maior. E o ângulo dele em relação à reta horizontal é um ângulo de 45 graus. Então esses ângulos aqui são sempre em relação a essa reta. Então lá, desse cara até a reta horizontal nós temos o φ igual a 45 graus. Então esse Z2 ele deve ser representado, né, por 40, que é o módulo, é o Z maiúsculo, que é 40, né, o Z maiúsculo é 40, que é esse cara aqui, o módulo, fase, o ângulo é 45 graus, tá certo? O outro aqui, 50 fases 120. Puxa, 120. Aqui é 90. Né? Daqui até aqui é 90. 90 mais 30, 120. Então eu vou representar aí esse número complexo, né? Mais ou menos no ângulo de... Mais ou menos não, no ângulo de 120, que vem até aqui. Com módulo de 50. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50. Cada espaçamento é de 10. Então o Z, que é o módulo, que é o Z maiúsculo,
é 50. Ou 50, não é graus. E o ângulo é 120, sempre em relação a esse eixo aqui de 0 grau. Então desse ponto aqui, né, até aqui, né, nós temos o ângulo φ ou θ ou alfa de 120 graus. Então representamos esse número complexo, que é esse cara aqui, o Z3, né? Dessa maneira. Então o Z3 ele vai ser quem? O 50 fase 120 graus. Tá certo? Então estamos representando aí o que a gente precisa. Olha aqui, esse cara é 300, tá certo? Então, daqui até aqui, nós temos 180. Daqui até aqui, nós temos 270, né? Então, eu preciso de 270 mais 30 graus, eu vou ter 300 graus. Então, eu vou ter... Só que eu não vou conseguir representar 100 nesta mesma medida. Vou completar com um pouco. Vou tentar pôr uma outra folha de sulfite para mostrar, né? Aqui, que é 100. Então, olha lá, a gente vai ter 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Esse é o módulo 100, ok? E o ângulo, né? O ângulo é de 300 graus. O módulo, que é Z maiúsculo, é igual a 100. E o ângulo aí é de 300 graus. Começando daqui, ó, eu vou colocar 300 graus. Ó. Esse ângulo, a abertura desse ângulo é de 300 graus. Porque a gente vai lembrar o que? Que aqui é 270 graus, né? Mais 30 graus aqui, né? Nós vamos ter 300 graus. Então a representação desse número complexo, Z4, né? Vai ser módulo é 100, ou módulo aqui, né? O conjugado é 100, fase 300 graus. E por último, né? Para fechar aqui esse estudo, nós temos o número complexo 10, fase menos 30. Então esse aí vai ser um pouco mais fácil, né? Para fazermos a representação. 10 fase menos 30. Então menos 30 é para cá. Andando neste sentido aqui, ó. Então a gente vai ter aqui o 10, né? Que é o tamanho desse módulo aí, né? E o ângulo aqui, ó, menos 30 graus. Então esse Z5 é 10 fase menos 30 graus. Então, desta maneira, representamos alguns números complexos no círculo polar, da forma polar, ok? Às vezes, temos os números complexos da forma polar e da forma cartesiana, né? Isso vai depender de muita coisa. Um dos detalhes que a gente vai ter que trabalhar, né, vai ser sempre a questão de soma e subtração dos números complexos.
né? Ou de multiplicação desses números complexos, né? Então, se eu tiver lá número complexo Z1 é 2 mais 2J ou J2, né? Tem o Z1 e o Z2. Z2. O Z2 é 3 mais J3. Se nós tivermos que fazer a soma desses números complexos, o que a gente vai fazer? Lembrando que esse cara é letra A, né? Esse também é letra A, que são do plano dos reais, e esses caras são a letra B. O 3 também é letra B, que é o plano dos imaginários. Então esses caras são imaginários e esses caras são reais. Então a gente vai somar real com real, imaginário com imaginário, né? Então, uma fórmula geral de soma de números complexos, Z1 mais Z2, vai ser, vou chamar esse cara de A1, esse cara de A2, esse cara de B1, esse cara de B2. Então vai ser A1 mais A2 mais J, B1 mais B2. Então, quando formos trabalhar com a soma dos números complexos, aqui vamos utilizar este pensamento, né? Então, Z1 mais Z2 vai ser A1. A1 é 2 mais A2. A2 é 3. Mais